E aí, tudo bem com você? Tudo nos conformes? Vou trazer aqui uma pequena mensagem aí para sua vida, né? Para o seu dia. E espero que você goste e principalmente que você aproveite uma palavra muito conhecida no livro de Marcos. Também temos ela no livro de Mateus, de Lucas, de João. Mas eu vou ler aqui no livro de Marcos, capítulo de número 6. Marcos 6, a partir do versículo de número 30. E enquanto você acha aí Marcos 6:30, vai rodar a vinheta. E eu volto depois da vinheta. Pois bem, acho que você já achou, né? Marcos 6, a partir do versículo de número 30, a primeira multiplicação dos pães e peixes. Os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo, tanto o que tinham feito como o que tinham ensinado. E ele lhes disse: vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham, e não tinham tempo para comer. E foram sós num barco para um lugar deserto. E a multidão viu-os partir, e muitos os conheceram e correram para lá a pé de todas as cidades, e ali chegaram primeiro do que eles, e aproximavam-se deles. E aí eu quero trazer para você aqui, quando foi mais tarde e tal, né? O pessoal ali assentado, ouvindo a palavra. E Jesus, então, no verso 37, disse: ele, porém, respondendo, disse-lhes: dai-lhes vós de comer. E eles disseram: iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhes darmos de comer? E ele disse-lhes: quantos pães tendes? Ide ver. E sabendo eles, disseram: 5 pães e 2 peixes. E ordenou-lhes que fizessem assentar a todos em grupos sobre a erva verde. E assentaram-se repartidos de 100 em 100 e de 50 em 50. E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu e abençoou e partiu os pães e deu-os aos seus discípulos para que os pusessem diante deles. E repartiu os 2 peixes por todos. E todos comeram e ficaram fartos. Palavra bem conhecida, mas o que eu quero trazer para você é o seguinte. Nós notamos nesse texto aqui que Jesus foi com seus discípulos para o deserto, para que descansassem. Hoje o que nós vemos são pessoas, para não dizer obreiros, pastores, indo para resorts, indo para hotéis fazenda, indo até para o exterior para descansar. Jesus levava os discípulos para descansar no deserto. O que tem no deserto? O que tem no deserto? Sede, areia, alguma árvore porventura, cactos. Qual a sua imagem de deserto? E muito calor, né? Mas Jesus os levou ali para descansar. Mas a multidão foi atrás deles e diz o texto aqui que alguns até chegaram primeiro do que eles no local onde eles iam. Nós começamos a aprender aqui que quando eu quero algo da parte de Deus, eu tenho que me esforçar, eu tenho que me dirigir a Deus independentemente das circunstâncias ou das dificuldades. Por quê? Porque hoje estão vendendo aí um evangelho muito fácil. Vem aqui, dá tanto, vem aqui nessa campanha, vem aqui. Falando em campanha,
Me mostra na Bíblia alguma campanha que Jesus fez. E então as pessoas acreditam nesse evangelho da facilidade e depois ficam decepcionadas. Nós começamos a aprender aqui que as pessoas não olharam para as circunstâncias, para a distância, não se preocuparam se iam incomodar o mestre ou não, mas elas, cada qual ou cada uma, tinha um propósito, cada uma tinha uma situação, cada uma tinha, acho que um pedido a fazer, cada uma tinha algo a buscar, e então cada uma daquelas pessoas resolveu ir atrás de Jesus. Meus irmãos, quantas pessoas hoje andam atrás de Jesus? Quantas pessoas? Eu vejo pessoas andando atrás de homens, porque hoje fulano vem pregar em tal lugar, lota. Hoje fulano vem cantar em tal lugar, lota. E a vida continua a mesma coisa. Não muda absolutamente nada, é profecia, é profetada, é chave, é rosa, é uma série de coisas que não muda nada. E aqui nós vemos nessa situação que o que Jesus ofertava para as pessoas era apenas e tão somente a sua palavra. Mas, em determinado momento, Jesus percebeu que elas precisavam de algo além da palavra. Mas esse algo não era prosperidade. Mas esse algo não era uma casa. Mas esse algo não era luxo. Mas esse algo não era uma bolsa, um terno, uma gravata, um sapato, um carro zero. Não era. Esse algo que Jesus identifica que aquela multidão precisava era apenas e tão somente do alimento para o corpo. Porque o alimento para a alma ele já havia provido para aquelas pessoas. E veja bem que aquela refeição espiritualmente estava tão boa que elas não tiveram pressa de ir embora. Elas, é claro que não tinham, mas não começaram a olhar no relógio se tivessem. Ih, já está tarde, esse cara não para de falar, já está tarde, porque com Jesus havia ordem e decência. Jesus falava coisas, e fala até hoje através da sua palavra, coisas interessantes, coisas úteis, coisas que precisamos saber para o nosso crescimento espiritual. Jesus continua falando. E chegou um determinado tempo, que já era tarde, e Jesus percebeu aquilo, que aquelas pessoas não tinham comido nada. E pergunta para os discípulos, olha, o que a gente tem aí para dar para essas pessoas? Os discípulos foram, de certa forma, até um pouco grossos. Mas onde que nós vamos arrumar 200 denários para comprar pão para esse povo todo? Era muita gente. E Jesus pergunta, então, o que nós temos aí? 5 pães e 2 peixes. 5 pães e 2 peixes. Meu irmão, se fosse eu, eu ia dizer, você está de brincadeira comigo, porque 5 pães e 2 peixes para esse mundaréu de gente aqui não dá nem para o começo. O que a gente vai fazer? Vai dar um pedacinho para cada um, não vai resolver. Mas Jesus, usando a fé, Jesus usando o conhecimento que ele tinha acerca da palavra, ele pede para trazerem aqueles 5 pães e aqueles 2 peixes. E nós lemos aqui que aquelas pessoas foram servidas, Jesus os repartiu em grupos de 100 e de 50. Eu creio que mulheres, crianças, homens foram todos repartidos ali.
Os grupos de 50 deviam ser as crianças, ou as mulheres com crianças, os grupos de 100, ou seja, nós percebemos aqui que onde Jesus chega, há ordem e há decência. Não tem bagunça, não tem cambalhota, não tem barulho, não tem gritaria. Simplesmente Jesus manda organizar o povo. E assim foi feito, e eles foram servidos dignamente e muito educadamente. Meu irmão, qual é o propósito dessa mensagem que você conhece? Já ouviu vários pregadores falando dela. Qual é o propósito de eu trazer isso aqui para você? O propósito é o seguinte, meu irmão. Às vezes a gente acha que o pouco que a gente tem não serve. E aí a gente deixa de fazer, a gente deixa de ajudar. A gente deixa de cooperar, a gente deixa de repartir, a gente deixa de ajudar porque a gente acha que a gente tem tão pouco. Muitas vezes a gente está numa situação tão difícil também, que tem tão pouco que não dá para fazer nada com aquele pouco. Mas 5 pães e 2 peixes para uma multidão deu. Meu irmão, nós precisamos ter em mente que nós primeiro temos que usar a nossa fé. Assim como Jesus fez ali. Jesus sabia que o Pai não iria envergonhá-lo. Jesus sabia que Deus não iria envergonhá-lo naquele momento. E Deus, se você acredita em Deus, se você crê na palavra, Deus não vai te envergonhar também quando você se propuser a repartir, a ajudar, a fazer. Mesmo que você ache que o seu é muito pouco, mas ele pode tornar-se muito. Seja fiel no pouco, que sobre o muito eu te colocarei. Lembra dessa passagem? Pois então, isso serve para muitos aspectos, não é só dinheiro, não. Não é só na hora da oferta lá, seja fiel no pouco, que sobre muito, eu só tenho isso aqui, eu vou dar isso aqui. Pois então, faça o mesmo em outras circunstâncias, em outras situações. Tal como Jesus fez. Muitas vezes, como eu já disse, nós deixamos de ajudar, nós deixamos de cooperar, nós deixamos de sanar alguma necessidade porque achamos que aquele nosso pouco não vai servir para nada. Mas o Senhor é aquele que multiplica, o Senhor é aquele que, olha, que em toda e qualquer situação Ele está presente. Meu irmão, só para você saber, certa feita eu dirigi uma congregação, a primeira congregação que eu dirigi, e fizemos uma festa para as crianças. Compramos uma quantidade de doce que era perto de hoje aí uma quantidade pequena, quase irrisória, porque a gente não tinha caixa naquela igreja, uma congregação com poucas pessoas, e umas irmãs se propuseram a nos ajudar. E eu levei numa bicicleta, eu e a minha esposa levamos tudo numa bicicleta, com um carrinho de feira amarrado atrás. Compramos aqueles doces, alguns nós ganhamos, Dia das Crianças, e partimos lá para a congregação. Tínhamos aí, eu acho que uns 150 doces, 200, não lembro mais. Mas o fato é que quando começamos ali aquela tarde com as crianças, foi chegando criança, foi chegando criança e foi chegando criança. Eu acho que juntaram ali umas 350 crianças, mais ou menos. Uma igreja pequena. E nós começamos a olhar um para o outro, pensando já que quando terminassem aquelas brincadeiras, aquela interação, a palavra, nós teríamos que dar doce para aquelas crianças. E não ia dar.
E aí nós começamos a ficar preocupados. E, bom, quando fizemos tudo que tinha que fazer, já eram umas 5h30 da tarde. Bom, agora nós vamos distribuir os doces para vocês, façam uma fila. E aí nós começamos a distribuir aqueles doces, pacotinhos que a gente já havia feito. E disse, olha, a hora que acabar os pacotinhos a gente dá um doce para cada um. É o que dá para fazer. Quando acabar o doce, a gente dá uma bala para cada um e é o que vai dar. E aí nós começamos a distribuir. E a fila daquelas crianças saía para fora da igreja e a gente, meu Deus, meu Deus, meu Deus. E eu fiquei ali na porta observando aquela fila e as crianças pegando pacote de doce, mas num determinado momento eu comecei a chorar porque eu sabia que não tinha pacotinho suficiente, mas todas saíam dali com pacotes de doces e eu disse, meu Deus, o Senhor multiplicou esses doces, Senhor, obrigado, Senhor, e comecei a chorar ali na porta e a minha esposa olhou assim e também começou a chorar porque ela entendeu a situação, ela entendeu o que estava ocorrendo ali. E o fato é que nós servimos todas aquelas crianças, sobrou pacotinho de doce, sobrou doce solto, sobrou bala, sobrou um monte de coisa. Nós vimos aquele dia a multiplicação ali nos nossos olhos, na nossa cara. E a gente tão desprovido de fé de verdade, que a gente estava preocupado, não vai dar. Meu irmão, se você crê nessa história, se você acredita, e ela é verídica, aconteceu, nunca pense que o seu pouco não é nada. Nunca pense que se você ajudar alguém com um pouquinho, não vai ser nada. Porque nós estamos falando de um Deus que realmente Ele entra com providência na hora certa. Portanto, nunca ache que o seu pouco não vai representar absolutamente nada, porque o pouco para quem não tem nada torna-se bastante. O pouco para quem não tem absolutamente nada para pôr no fogo, não tem um feijão para cozinhar, não tem um arroz, se você der meio quilo, meu irmão, é bênção. Se você der um pé de alface, é bênção. Se você der meio quilo de pó de café, é bênção. Tudo que você fizer é bênção, meu irmão. Mas não deixe de fazer. Só tem um porém, que a mão esquerda não veja o que a direita fizer. Mas tudo que você fizer, pouquinho que você fizer, é bênção. É bênção para a vida da pessoa e é bênção para a sua vida. Isso que eu queria trazer para você. 5 pães e 2 peixinhos. Não é nada. Não dá. Ah, não tem como. Usa a tua fé que dá. Faça como Jesus. Que Deus te abençoe, que você tenha um dia maravilhoso, que Deus derrame sobre você muita paz, muita saúde, e que essas bênçãos se estendam a todos os seus familiares, os de perto e os de longe. Um abraço do amigo Eduardo Rogério.